Meus queridos irmãos e irmãs, em meio a tantas luzes, símbolos e tradições, nós precisamos fazer uma pergunta fundamental. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Hoje, eu quero convidar você a resgatar esse sentido olhando para a história de um homem real, um santo de carne e osso, cuja vida inspirou uma das figuras mais conhecidas do mundo inteiro, o Papai Noel. Antes de ser um personagem, antes de ser uma lenda, antes de ser um símbolo comercial, existiu um homem chamado Nicolau. São Nicolau nasceu por volta do ano 270 depois de Cristo, na região que hoje corresponde à Turquia. Ele veio ao mundo em uma família nobre e rica materialmente, mas sobretudo rica na fé, desde muito pequeno. Nicolau foi educado no amor a Deus, na oração e na prática da caridade. Ainda jovem, ele enfrentou uma dor profunda. Ficou órfão, mas aquilo que poderia ter sido motivo de amargura tornou-se ocasião de graça. Nicolau herdou uma grande fortuna e, movido por um coração profundamente cristão, decidiu algo extraordinário: usar tudo aquilo que tinha para servir aos mais pobres. Ele não se apegou à riqueza, não acumulou, não viveu para si. Desde cedo entendeu que tudo o que possuía era dom de Deus e deveria voltar para Deus por meio do amor ao próximo. Já adulto, Nicolau mudou-se para a cidade de Mira. Seu desejo era viver de forma mais recolhida, em oração, estudo da palavra e vida espiritual profunda. Mas Deus tinha outros planos. O povo, reconhecendo sua santidade, sua caridade e sua sabedoria, o aclamou bispo. Assim, quase contra sua própria vontade, Nicolau tornou-se pastor de um povo inteiro. Como bispo, São Nicolau tornou-se conhecido por algo muito específico: sua caridade silenciosa e radical. Ele ajudava os pobres, socorria os necessitados, protegia as crianças, amparava famílias em dificuldade, mas fazia tudo isso em segredo. À noite, deixava esmolas, alimentos e presentes, sem que ninguém soubesse quem havia sido o benfeitor. É exatamente aqui que nasce a raiz da tradição que atravessou séculos: a ideia de presentes deixados discretamente, a caridade feita sem aplausos, o amor vivido no silêncio. O que hoje o mundo conhece como Papai Noel tem sua origem em um bispo cristão, vestindo paramentos vermelhos que imitava o próprio Cristo ao dar sem esperar nada em troca. Mas São Nicolau não era apenas um homem bondoso. Ele também era firme na fé. A tradição conta que durante o Concílio de Nicéia, a primeira grande reunião de bispos da Igreja, Nicolau presenciou a heresia de um bispo que negava a divindade de Jesus Cristo. Diante da gravidade daquilo que estava sendo dito, Nicolau não conseguiu permanecer em silêncio. Seu zelo pela verdade era tão grande que, segundo a tradição, ele se exaltou e repreendeu duramente aquele que negava quem Cristo realmente é. Mais do que o gesto em si, o que essa história nos revela é um coração apaixonado pela verdade do Evangelho. São Nicolau não defendia ideias, defendia a pessoa de Jesus Cristo. Após sua morte, não demorou para que o povo começasse a venerá-lo como santo. Inúmeros milagres foram atribuídos à sua intercessão, e sua fama se espalhou pelo Oriente e pelo Ocidente. São Nicolau passou a ser conhecido como São Nicolau de Mira, o taumaturgo, o santo dos grandes milagres. Ele se tornou padroeiro de países inteiros como Rússia, Grécia e Noruega. Também padroeiro de grandes cidades como Moscou e Amsterdã. E, de modo especial, protetor dos marinheiros, daqueles que enfrentam as incertezas do mar. Sua memória é celebrada no dia 6 de dezembro, data de sua morte. E foi exatamente nesse dia que surgiu uma bela tradição cristã: a troca de presentes, sobretudo para as crianças e para os pobres. Em muitos lugares, criou-se o costume de deixar os sapatos do lado de fora da porta, na noite do dia 5 de dezembro, esperando que São Nicolau passasse e os enchesse de doces e pequenos presentes. No século dos Frères franceses, profundamente inspiradas pela vida de São Nicolau, começaram a distribuir doces e alimentos aos pobres e às crianças no dia 6 de dezembro.
Aos poucos essa prática foi se espalhando e ganhando novas formas culturais. Assim, ao longo dos séculos, da vida real de um santo nasceu a lenda, mas a essência permaneceu. A caridade, o dom de si, o amor gratuito. Na tradição cristã, São Nicolau nunca deixou de ser venerado. No Oriente, ele continua sendo um dos santos mais amados até hoje. No Ocidente, sua devoção atravessou os séculos e tocou até mesmo grandes santos. Entre eles, Santo Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos da Igreja. Santo Tomás tinha profunda devoção por São Nicolau. E foi justamente no dia de São Nicolau, celebrando a Santa Missa em uma capela dedicada a ele, que Santo Tomás viveu uma experiência mística tão profunda que mudou sua vida para sempre. Depois daquela visão, ele declarou com humildade: tudo o que escrevi até agora é palha diante do que eu vi. Esse testemunho nos conduz diretamente ao coração do Advento, ao verdadeiro sentido do Natal. São Nicolau nos ensina que o maior presente não está nas coisas que passam, não está no acúmulo, não está no brilho exterior. O verdadeiro presente é Cristo que vem. Que São Nicolau interceda por nós. Que ele nos alcance do céu o dom do desapego. Que aprendamos a usar os bens deste mundo como instrumentos de amor e não como fins. Que diante de Cristo, tudo o que não é essencial se torne palha. E que nosso coração se agarre somente àquele que é o verdadeiro sentido do Natal. Que São Nicolau nos conceda essa graça, essa conversão, esse presente eterno. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.